Boa noite a todos. Estamos começando o quinto dia do nosso encontro, A Mecânica do Universo e o Universo da Mecânica. Lembrando que no episódio passado a gente falou sobre a energia escura e hoje a gente vai estar falando sobre a matéria escura. Então, o que é essa matéria escura? A gente viu, no nosso encontro passado, a lei de Hubble, quando Edwin Hubble estava observando, classificando galáxias, percebeu que elas estavam se distanciando, e quando a gente faz esse ajuste de uma reta para os dados das galáxias, da posição das galáxias e a velocidade com que elas se movem, a gente descobre que elas estão se afastando cada vez mais rápido. E daí a gente atribuiu isso à energia escura. Hoje a gente vai falar de um outro efeito, vai falar da energia escura. E hoje a gente vai começar já direto com uma perguntinha para vocês. Quantas estrelas existem na Via Láctea? Vamos lá, palpite de vocês. 200 mil estrelas, 200 milhões de estrelas, 200 bilhões ou 200 trilhões de estrelas? Inclusive, eu acho que esses dias eu andei falando o número errado numa dessas sessões de planetário. Vamos lá, vamos lá. É só um minutinho para votar. Deem seu palpite. 20 segundos. Vamos lá, votando. 10 segundos finais. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrando a votação. A maioria está correta. A nossa galáxia tem aí aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Então aí o resultado para vocês. E daí a gente já vai para a segunda pergunta. E quantas galáxias existem no universo? 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão? Aproximadamente, é claro. Esse número aí varia um pouco, dependendo dos modelos, das teorias utilizadas. Aí, bastante gente já votou. Vamos lá, os últimos a votarem. O microfone aberto. Só captando aí, vocês falando coisa que não era para estar no microfone, ao vivo. Quase todo mundo votou, mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Encerrando a votação. Bom, nosso universo tem alguma coisa aí entre centenas de milhões e 1 trilhão de estrelas, de galáxias. Nosso universo é realmente gigantesco. A maioria colocou em torno de 1 bilhão, mas não, está lá entre centenas de bilhões até 1 trilhão de galáxias. E vamos seguir então. Seguindo. Então, o que a gente tem? A gente tem um grupo local de galáxias. São as galáxias que estão orbitando umas às outras, que a força gravitacional é bastante intensa, que é um conjunto de galáxias que estão muito próximas de nós. As maiores são a Via Láctea, Andrômeda e o Triângulo. Tá? Essas são as 3 principais galáxias desse grupo. As outras são bem menores. Tá aí os dados para vocês terem uma ideia das dimensões dessas galáxias, de como que elas estão localizadas no nosso universo.
Então, aí dois aglomerados bastante conhecidos, tá? Aglomerados de galáxias. Então a gente falou do grupo local, e daí a gente pode pensar que galáxias são aglomerado de estrelas, e a gente tem aglomerados de galáxias. Então tem aí dois deles, né? O aglomerado de Virgo está muito próximo de nós, sim, coisa tipo gigaparsec, isso é o próximo, quando a gente está falando dessas estruturas, em que a gente vê grupos de galáxias que estão orbitando dentro de um centro comum, né? Que elas estão aglomeradas por causa de forças do nosso universo. E a gente tem superaglomerados, que são aglomerados de aglomerados, e assim vai o nosso universo agrupando as estruturas. Quanto maior a escala do nosso universo, a gente vai vendo aglomerados cada vez maiores, grupos cada vez maiores de objetos, todos eles reunidos por causa das forças do nosso universo. Muitos estudos já foram feitos para tentar desenhar o mapa do nosso universo. A gente tem vários estudos traçando o mapa do nosso universo. Eu gosto de mostrar essa figura aqui, né, porque o nosso universo ele não é uma estrutura do tipo que tem asas, tá? O que acontece é que quando a gente vai mapear o nosso universo, a gente está mapeando ele em 3 dimensões e precisa colocar ele em 2 dimensões. E a gente tem uma dimensão aqui que é muito difícil da gente poder mapear, que é a direção que está na linha da nossa galáxia. Lembra que a nossa galáxia tem o formato de um disco, e a gente está numa das extremidades. Quando eu olho na direção desse disco, fica muito difícil de ver qualquer coisa que está para depois da Via Láctea. Então a gente vai sempre enxergar mapas que estão recortados da nossa galáxia, porque não tem como observar por ali. Muitos, então, estudos que já mapearam, né, centenas de milhões de objetos pelo nosso universo, só para a gente colocar aqui alguns desses estudos que mapearam o nosso universo. Está aí, por exemplo, o Sloan Digital Sky Survey, com 1,5 milhão de galáxias mapeadas e descritas nessa estrutura. E daí a gente consegue ver, né, aquele corte da Via Láctea nesse mapa. A Via Láctea está ali presente em todo o mapa, mas a gente consegue ver grandes estruturas surgindo no nosso mapa. Por exemplo, aqui tem um superaglomerado. A gente consegue ver, né, uma estrutura aparecendo por aqui. Alguém perguntou alguma coisa no encontro passado? Está aí uma evolução do nosso universo. Está lá marcando o tempo em giga-anos, né? Só que 0 ponto. Como que o nosso universo foi se reunindo, as grandes estruturas do universo se reunindo e formando essas grandes estruturas que hoje compõem o nosso universo em grande escala. Dentro desses filamentos a gente tem conjuntos de galáxias, certo? Galáxias que estão se formando e estão se agrupando nessa estrutura de filamentos do nosso universo. E será que a força gravitacional é suficiente para fazer com que essas estruturas se formem com essa característica de ter filamentos? Aí a gente vai dizer que precisa de algo mais complexo, que é a matéria escura. E a gente vai falar um pouquinho mais da matéria escura hoje. Já chegamos a 5 giga-anos. E olha a escala lá embaixo em 500 kiloparsecs. Isso são grandes simulações computacionais, um misto de simulação com partícula e gás, onde a matéria escura
é estudada. A ideia desses modelos é tentar chegar no final com uma estrutura que seja similar à observada atualmente, e daí inferir aspectos sobre a matéria escura e sobre a origem do universo. 10 giga-anos, estamos nos aproximando da idade do universo. E está aí o nosso universo sendo formado. Antes de chegar aqui, vamos para mais uma perguntinha para vocês. Pode marcar quantas alternativas quiser. Temos vocês. Eu quero saber o que vocês já ouviram falar. Tá? Prótons, nêutrons, elétrons, quarks, bósons, férmions, gluons, neutrinos, muons. Pode marcar quantas quiserem. Professor, Oi. eu estava antes nas aulas pelo celular, mas agora eu estou pelo computador e não está me aparecendo o coisa de votação. Não sei. Não sei o que aconteceu aí, porque está aparecendo para os outros que estão votando. Ah, tá, então eu vou mais pelas respostas mesmo. Vamos votando. Podem votar em mais de uma aí, o que vocês já ouviram falar. Guilherme, o pessoal tá falando aí que só dá para marcar um. Só Não dá para uma? marcar mais de um. Ah, então peraí que eu vou parar aqui, deixa eu ver se eu consigo editar aqui, ó. Deve ter dado alguma coisa errada aqui. Deixa eu editar aqui, o que aconteceu. Aqui, não. Não quero uma nova, eu quero uma antiga. Essa daqui. Tirar a galera toda da frente. O que aconteceu? Eu não estou conseguindo editar. Não consigo editar agora. Bom, eu devo ter marcado aqui a opção errada, daí vocês não estão conseguindo marcar mais de uma. Então vamos deixar assim e vamos falar um pouquinho das partículas. Hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. E aí a gente vai ter um conjunto de partículas com as quais a gente consegue reconstruir outras partículas. Por exemplo, para juntar, para criar prótons e nêutrons, a gente precisa só dessas duas partículas aqui, os quarks up e down, U e D. Tá? Só que com combinações diferentes deles, a gente cria próton ou cria nêutron. Né? Quando a gente junta dois up e um down, a gente cria o próton, um up e dois down, a gente cria o nêutron. Então, fazendo combinações diferentes dessas partículas, a gente vai criando as partículas que a gente conhece do nosso universo. Aí tem outras partículas, que são chamadas de elementares, que são os leptons, que têm o elétron, os parentes do elétron, e seus respectivos tipos de neutrinos. As partículas que são as mediadoras das forças, o famoso bóson de Higgs, e as antipartículas, que constituem a antimatéria. Com isso aqui a gente consegue reconstruir o que a gente tem no universo. Isso é o que a gente tem observado. Aí vai aparecer coisas que a gente ainda não conhece do universo, como, por exemplo, energia e matéria escura.
gente não vai estar construindo aqui. E claro, tem modelos ainda que vão tentar descrever coisas mais elementares do que essas que estão aqui. E o que a gente tem da matéria escura? Bom, a matéria escura, né, a gente tem alguns estudos sobre ela. Então a gente tem lá desde 1933, tá, o Fritz Zwick, ele viu um aglomerado que a massa parecia ser muito maior do que realmente era. Como é que a gente vai poder fazer isso se a gente não tem como ir lá e pesar a massa desse aglomerado de galáxias? A gente estima a massa de um aglomerado através do brilho dele. A gente vê o brilho, a gente sabe como que as estrelas emitem a sua luz, a gente sabe como que as galáxias mais próximas emitem a sua luz. Então, a gente pode estimar a massa de uma galáxia simplesmente vendo o brilho dela. Tá? E depois, a Vera Rubin, ela vem e enxerga uma galáxia girando. Quando ela enxerga essa galáxia girando, ela não está girando do jeito que deveria estar. E é isso que a gente vai falar hoje. Antes de continuar, a Patrícia tem uma pergunta ali, o que é antimatéria? Antimatéria é a matéria com as características opostas do que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem um próton, o antipróton, ele tem a mesma massa que o próton, mas ele tem as características opostas, como, por exemplo, a carga elétrica. Então, ao invés de ter uma carga positiva, igual ao próton, o antipróton vai ter uma carga negativa. E outras coisas mais ali no nível quântico. Um elétron vai ter o seu antielétron. Ao invés dele ter uma carga negativa, como o elétron, ele vai ter uma carga elétrica positiva. Então, eles vão ter exatamente as características opostas. Isso vai ser a antimatéria. A antimatéria, a gente hoje tem tecnologia para conseguir construir um átomo, um antiátomo, né? Mas que ele dura muito tempo no nosso universo, porque ele é muito instável e acaba decaindo rapidamente. A gente estima que no início do universo a gente tinha praticamente a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Só que quando a matéria e a antimatéria se encontram, elas se aniquilam, desaparecem do universo, vão se transformar em energia. Então, uma pequena diferença na quantidade de matéria e antimatéria lá no início do universo fez com que a gente tivesse um universo de matéria. E a pergunta é onde está tanta antimatéria que deveria existir no nosso universo. Essa é uma das questões em aberto para a gente discutir sobre antimatéria. Voltando então aqui à questão, então o Fritz Zwick, ele observou um aglomerado de galáxias e pelo brilho ele deveria ter uma massa, mas de repente ele enxerga que o movimento dessas galáxias no aglomerado está diferente da massa que ele estimou. Para que eles tivessem aquele movimento, deveria ter uma outra massa. E a Vera Rubin, ela vê que a galáxia está girando e ela estima que deveria ter uma determinada massa para ela girar daquele jeito, mas o que ela mede é uma outra massa. Então vamos ver o que nós temos com a mecânica hoje. Como a gente mede a massa de uma galáxia? A gente viu no nosso encontro passado, a gente pode medir através daquele efeito Doppler, né, o redshift e o blueshift, a velocidade com que uma galáxia está girando. Então, se uma galáxia está girando, ora, um lado está indo na minha direção, enquanto o outro lado se afasta. E ela vai girando. E assim, conforme ela vai girando, eu vejo esses desvios para o azul ou para o vermelho. E o centro dela não está nem se afastando, nem se aproximando, então vai ficar paradinho. Assim eu consigo medir a velocidade da galáxia, de rotação da galáxia. Tá, e daí como é que eu calculo a massa da galáxia então? A gente tem força igual a massa vezes aceleração, uma das leis mais importantes da física. Tá?
Que força é essa que está aqui? É a força gravitacional. É a força que está regendo o movimento dessa galáxia. E que aceleração que é essa que está aqui? É aquela aceleração que a gente conhece como aceleração centrípeta. É a aceleração de um corpo em movimento circular. Então a gente vai escrever a força gravitacional como sendo a constante gravitacional de Newton, a massa que está confinada dentro de um raio R, vezes uma massa de uma partícula teste, uma partícula que está numa posição qualquer do nosso disco espiral, sobre a posição R em que está essa massinha M, ao quadrado. Do outro lado da equação, a aceleração centrípeta é igual à massa dessa partícula, a velocidade dela ao quadrado, dividido pela posição dela nesse disco. Eu tenho R ao quadrado de um lado e R do outro. Então eu posso multiplicar toda a equação por R e desaparece um R do lado esquerdo e desaparece o R do lado direito. Tem M multiplicando, o Mzinho, a massa dessa partícula teste, multiplicando toda a equação, posso dividir toda a equação por essa massinha e ela desaparece também da equação. Passo a constante gravitacional universal para o outro lado dividindo e esse Rzinho para o outro lado multiplicando. Então a massa da galáxia vai ser dada por isso daqui, essa equação aqui. Assim eu consigo medir a massa da galáxia, sendo que eu consegui medir a velocidade usando o efeito Doppler da luz. E o que é essa massa faltante? Então, por aquela equação, quando a gente olha o brilho de uma galáxia e a partir dali determina a massa dela, a velocidade deveria ter esse perfil aqui, esse perfil A, com a linha pontilhada. Mas quando a gente observa, ela faz esse caminho aqui. A velocidade de um ponto na galáxia, com a distância que esse ponto está do centro dela, ele não decai com a distância. Ele segue ou constante, ou cai um pouco, ou até aumenta um pouco. Então a gente divide a galáxia em alguns pedaços, né? A gente tem um disco e um halo galáctico. E daí aqui a gente tem a velocidade total. Se tem essa diferença, significa que eu posso fazer esta conta aqui ao contrário e descobrir onde é que está essa massa faltante. O que a gente chega de conclusão é que a nossa galáxia é alguma coisa mais ou menos assim. É aquele bojo central, o disco, a nossa galáxia, estou falando galáxias em geral, o bojo central, o disco galáctico, o halo galáctico, que tem ali os seus aglomerados de estrelas, e a gente tem uma grande distribuição esférica de matéria escura. Isso daqui vai me dar conta de dar aquele gráfico da Vera Rubin, se eu colocar matéria escura distribuída de forma esférica numa região muito grande da nossa galáxia. Dá para a gente criar um modelinho simples e fazer isso? Dá para a gente criar um modelinho simples e fazer isso daí. Eu criei um modelo, aqui é a velocidade em um dado ponto da galáxia, e aqui a distância que ela está do centro. Eu vou mudar o meu compartilhamento de tela aqui para mostrar para vocês que modelo é esse que eu fiz. Modelo simplérrimo. Coluna A. Coluna A é o raio da galáxia. Tá? Então, botei aqui valores que vão do zero. Não botei o zero, porque daí vai dar uma divisão por zero e não vai ser legal isso. E daí fui crescendo a galáxia até um valor qualquer. Aí, a gente tem o bojo da galáxia, aquela região central, que tem muita densidade de matéria. Então, atribuí uma densidade para o bojo, uma densidade de 100. E, depois que sai do bojo,
essa densidade fica zero. Não vai mais aparecer ali. Coloquei uma densidade para o disco. Então, coloquei o disco com uma densidade 1, bem menor do que a densidade do bojo. E, a partir daqui, de um determinado raio, eu comecei a fazer o disco ficar cada vez mais rarefeito de matéria, de estrelas, basicamente. E coloquei densidade da matéria escura, 0. Quando eu faço isso, eu calculo a massa. E como é que está calculada a massa? Quem está com o telefone talvez fique difícil de ver, mas quem está com o computador vai ficar um pouquinho mais fácil. A massa é a densidade vezes o volume. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo e a velocidade calculada por aquela equaçãozinha que a gente tinha lá. Quando eu faço isso, cara, aqui eu podia ter feito ainda uma aproximação um pouquinho melhor, ter feito o bojo como sendo uma esfera e o disco como sendo um cilindro achatado, alguma coisa assim. Mas eu compensei isso lá com a densidade de partículas no disco. Então, quando eu faço isso, a gente tem aquele gráfico que estava aparecendo lá para vocês. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar a densidade de matéria escura. Quando eu mudar aqui, vocês vão poder enxergar a mudança naquele gráfico. Então, está em 0. Atenção, vou trocar para 1. E aquela curva vai subir. Vou trocar para 2. E ela sobe mais um pouco. Para 3. E assim ela vai se modificando. Olha, aqui em 3 a gente pode ver que o mínimo da curva está em 80. Não tem unidades aqui, tá? Tirei as unidades. Não usei a constante de Newton e tudo mais, está uma unidade diferente. A gente está em 80 a velocidade. Quando eu colocar o 0 de volta, ela não só baixa do 80, como ela ainda está descendo lá para baixo do 60. Então, como que a gente calcula a quantidade de matéria escura numa galáxia? Essa é a curva que ela deveria ter se fosse só a matéria, medida a massa através da matéria luminosa. Mas, quando eu observo ela, eu observo que ela tem esse comportamento. E daí eu ajusto essa curva e encontro que a densidade de matéria escura nessa galáxia é igual a 3. Assim eu vou conseguir determinar a quantidade de matéria escura que eu tenho no universo. Voltando então para aqui. E o que a gente tem de possibilidades de matéria escura? Existem experimentos construídos no mundo, mais de um, para tentar detectar partículas que sejam as responsáveis pelo efeito que a gente chama de matéria escura. Tá? Algumas delas, não é o nosso objetivo aqui entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, tem os WIMPs, que são Weakly Interacting Massive Particles, são partículas massivas interagindo fracamente, tá? Pela força fraca. Então, seriam partículas que poderiam ser responsáveis pela matéria escura. Partículas supersimétricas. Um modelo que existe hoje para tentar reunir as interações, né, as forças que interagem com a matéria, é o modelo de supersimetria. Esse modelo prevê partículas supersimétricas. Então, cada uma daquelas partículas que a gente viu no modelo padrão teria o seu parceiro supersimétrico. Então, a gente teria que detectar essas partículas, por exemplo, lá no colisor de Hadrons, o LHC, a gente deveria ser capaz de detectar
alguma dessas partículas quando chegar em energia suficientemente alta. Tem outros candidatos, um tipo específico de neutrino e por aí vai. Como que se detecta esse tipo de partícula? Para detectar esse tipo de partícula, o que eles têm é germânio super puro, e daí, nesse germânio super puro, quando passar uma partícula responsável pela matéria escura, que a gente acredita que possa ser, ele vai fazer com que esse germânio, ele vai colidir com esse germânio e vai fazer o cristal de germânio entrar em ressonância. E daí o que a gente detecta é a ressonância desse cristal de germânio. Seria uma das possibilidades para a detecção de matéria escura. Por hoje era isso o que tínhamos para falar. Estamos abertos para perguntas e nossa continuação, nossos próximos 2 e derradeiros encontros, conservação de momento no espaço e tudo está em rotação. Perguntas, por favor, pessoal. Perguntas. Não sei se a Patrícia era pergunta ou era só abrir o microfone aí sem querer. Eu estava com o volume baixinho aqui, não escutei. Nada? Nenhuma perguntinha? Professor, Diga. faz um tempo atrás eu li um livro do Dan Brown, que era Anjos e Demônios, né? Que não é sobre ciência, mas acaba que ele menciona sobre uma tal bomba de antimatéria. Seria possível fazer isso? Bom, a história do livro, que também tem filme, né? A história do Dan Brown é que lá no colisor de partículas, eles produzem antimatéria. Realmente produzem antimatéria lá. Agora, armazenar essa antimatéria é extremamente complicado. Ali entra a parte de ficção do filme, né? Guardar isso daí num receptáculo que vai poder transportar por aí é bastante complicado. Mas, vamos supor que desse para guardar. Realmente, quando, né, lá no filme ele mostra que ela tem que estar armazenada sem entrar em contato com nada. Porque é justamente isso que acontece. Se a antimatéria entrar em contato com a matéria, as duas se aniquilam. Então, a ideia, né, da construção de uma bomba de antimatéria, sim, seria uma possibilidade devastadora. Mas armazenar uma grande quantidade de antimatéria em um receptáculo que dá para transportar para um lado para o outro, daí a gente entra na parte de ficção. Mas sim, dá para construir antimatéria e se ela encontrar com a matéria, ela se destrói. Tem uma aqui no chat. Sim. Saiu uma reportagem sobre um estudo que estima em 36 as civilizações extraterrestres que poderiam ser contatadas. É complicado isso, eu não cheguei a ver o estudo em si, eu vi a notícia, mas não vi o estudo em si. Tá? É complicado porque tem várias coisas para que tenha essas civilizações. Falar de civilização é diferente de falar de possibilidades de planetas. Né? Como a gente já estudou uma boa quantidade de estrelas e achou os planetas girando ao redor dessas estrelas, a gente sabe qual a porcentagem, né? Vamos pegar assim, a gente sabe que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Se
nem todas as estrelas são iguais ao Sol. Então a gente pode saber, não sei o número de cabeça, né, mas a gente pode saber quantas são iguais ao Sol. Não sei dizer aqui de cabeça, a maioria são estrelas muito menores que o Sol. Vamos botar aí que 1 bilhão de estrelas seja parecida com o Sol. Então a gente já tem um número de estrelas. Vamos supor que essas estrelas possam ter planetas na taxa aí de 1% também, ou menos. Daí a gente vai ter, aí vamos colocar 1 milhão de planetas girando ao redor de sóis. Agora, desse 1 milhão, vamos supor que também um número muito pequeno seja das que estão na zona habitável. Né? Então a gente vai ter aí cerca de 1000 estrelas possíveis. Como elas podem ter surgido antes, podem ter surgido depois que o Sol, tempo para ter evoluído vida ou não, a gente vai chegar num número que pode ser, por exemplo, 36. Um número de planetas que estariam na mesma condição da Terra e por isso poderiam ser contatadas, né? Porque uma coisa é tu desenvolver vida, outra coisa é tu desenvolver vida inteligente e a outra coisa é tu desenvolver vida inteligente capaz de criar mecanismos de se comunicar com o restante do universo. A gente só conseguiu fazer isso há muito pouco tempo. Se a gente pegar essa história de 13 bilhões de anos do universo, pegar 5 bilhões de anos do sistema solar, pegar, sei lá, 10 mil anos de existência dos seres que nos deram origem, a gente vai pegar a era do rádio, que tem aí, não sei quantos anos tem o rádio, tem uma centena de anos. É a escala de tempo que a gente conseguiu começar a enviar sinais para todo o universo. Quando a gente manda uma onda de rádio, a onda vai embora, a gente não tem mais controle dela, né? Ela vai enfraquecendo no caminho, mas foi um sinal que foi emitido para o restante do universo. Então, uma civilização chegar até esse ponto e depois se comunicar significa também entender o sinal que está vindo de volta, né? Então, aí é bem complicado mesmo. Mas sim, pode ser 36, pode ser 6, pode ser 360, não sei, não vi o estudo para poder falar com certeza sobre isso. Mais perguntas? Professor, eu tenho uma. Faça aí, Vitor. Me deu sede só de ver a Vanessa tomando água agora. Professor, como que a gente no futuro, se é que é possível, na verdade, né? Se é possível usar como bomba, acredito que também seja possível usar com essa finalidade que eu quero. Como que a gente poderia, no futuro, utilizar a antimatéria como um meio de gerar energia? Tá. Vou pegar o exemplo da fusão nuclear, tá? Fusão nuclear é a forma como o Sol e as estrelas geram a sua energia. A gente consegue gerar energia através de fusão nuclear aqui na Terra. A gente tem reatores que conseguem gerar energia. Só que tem vários problemas técnicos, né, para a gente conseguir transformar isso numa usina real de produção de energia. A instabilidade, o tempo que a gente consegue ficar gerando energia, várias questões técnicas para isso. Então, o que acontece tanto na fissão quanto na fusão? É aquela equação E igual a mc ao quadrado. A gente transforma a massa em energia. Quando a gente pega as partículas que vão se fundir para fazer a fusão nuclear e soma a massa delas e soma do resultado, dá uma diferença. A mesma coisa com a fissão, dá uma diferença entre a soma das massas inicial e da final. Essa diferença vai ser a energia que foi gerada. Então, seria a mesma coisa com a antimatéria, né? Basicamente, a gente pegaria uma porção de antimatéria, uma porção de matéria, junta o que der de diferença nessas massas, a gente transforma em energia. E a gente poderia ter uma usina de antimatéria, né? Que gera energia a partir da antimatéria. Mas as questões técnicas para a gente chegar aí seriam quase infinitas, né? No ponto que a gente está hoje.
né? A fusão nuclear, que a gente já conhece o processo de fusão nuclear, bem, é algo que a gente ainda não conseguiu transformar em uma... Realidade, né? Não, realidade a gente não conseguiu chegar no ponto de que isso seja Disseminado. financeiramente viável, né? A gente ainda gasta muita energia para poder gerar essa energia. Então, eu não sei nem se é justo perguntar isso para o senhor, né? Mas, enfim, a gente sabe que com relação à fusão e à fissão, tem uma ordem aí de quantas vezes a fusão é mais rentável sobre energia, né, em relação à energia, do que a fissão. Será que o senhor tem alguma noção de quantas vezes a antimatéria com a matéria é mais viável do que com relação à fusão? Bom, quando a gente está falando de escala de energia, né, a gente está mudando da escala do núcleo atômico para partículas elementares. Qual seria a escala de grandeza que a gente vai mudar aí? Seria a mesma de quando a gente parou de gerar energia elétrica com usinas hidrelétricas, termoelétricas ou eólica, qualquer coisa, e passou a gerar com energia nuclear. A quantidade de energia que a gente é capaz de gerar muda numa escala que é a mesma escala praticamente que a gente vai mudar quando passar da energia nuclear para uma energia de antimatéria. A gente está passando do nuclear para o subnuclear. O salto que a gente dá em energia, não sei quantificar isso, mas vai ser mais ou menos da mesma ordem de grandeza, porque a gente está realmente indo cada vez mais para o interior da matéria. Quando a gente gera energia a partir de um processo de hidrelétrica, a gente está movimentando elétrons. A gente está movimentando o átomo. Quando a gente vai para a energia nuclear, a gente está movimentando o núcleo do átomo. Quando a gente vai para a antimatéria, a gente está movimentando a partícula que constitui o núcleo do átomo. Então, é mais ou menos isso que vai estar acontecendo. Mas quando a gente fala, né, de fusão e fissão, a diferença de fusão para fissão, ela nem é só a questão da escala, né, mas é a questão do produto que é o original e o que vai ser o resultado, né? O original vai ser hidrogênio, né? Um elemento super abundante na Terra, e o resultado final, o nosso lixo nuclear, vai ser elemento não radioativo. Vai ser um elemento simples. Então, Seria o hélio, né? Então a gente tem uma vantagem que é gigantesca para fusão, por questões que não são só a quantidade de energia gerada. Aí me veio uma outra, não é nem pergunta, é mais uma curiosidade, assim. Será que quando a gente tiver acesso a esse tipo de energia, vai ser possível uma exploração espacial mais profunda? Mais Talvez até profunda, tripulada? tu quer falar mais distante? Isso. Hoje, tá, a gente tem, né, eu gosto de dizer que a gente tem tecnologia para fazer uma viagem interplanetária aqui, né, no sistema solar, uma viagem tripulada. Tanto é que a ideia de ir para Marte tá para ser posta em prática, né? Daqui uma década, se tudo der certo, a gente deve estar pousando um astronauta em Marte. Claro que tem muito tempo para dar alguma coisa errada, né? Mas se tudo der certo, daqui uma década a gente está chegando em Marte. Então a gente tem condição de fazer uma exploração espacial no nosso sistema solar. Para sair do sistema solar, que realmente é muito complicado. Muito complicado por vários motivos, né? Já dentro do sistema solar já é complicado por questões mais humanas do que tecnológicas. Porque a gente vai falar de uma viagem para Marte, que a gente não está mais falando de uma escala de viajar em dias, a gente está falando de uma escala de ano, né? Eu vou levar um ano viajando. Então, já é outra história. Leva um pouquinho menos de um ano a viagem para Marte, mas a gente vai estar viajando durante meses para chegar em Marte, que é o vizinho mais próximo.
Então, né, é basicamente a questão do perdido em Marte. Aconteceu alguma coisa, ferrou, ninguém vai te salvar porque não dá tempo. É só no filme mesmo que dá para nave dar um cavalinho de pau e voltar para salvar o astronauta. E vai ficar um objeto lá para o resto da vida, né, para qualquer telescópio apontar, exatamente a situação do filme, para qualquer telescópio apontar e mostrar um defunto no espaço. Não é uma questão legal, né? Então, é uma questão muito mais humana a nossa viagem dentro do sistema solar do que tecnológica, do meu ponto de vista, né? Então, para a gente ir para fora do sistema solar, mesmo que a gente consiga uma tecnologia capaz de impulsionar foguetes a altíssimas velocidades, é muito mais complicado. A gente está falando daí de estrelas que estão a anos-luz de distância. Então, se a gente viajar a uma fração considerável da velocidade da luz, a gente vai levar pelo menos um século para chegar nessa estrela. Com supermotores, né, de antimatéria, de seja lá o que for, né, a não ser que a gente consiga a dobra espacial, né, a gente vai levar aí um século para chegar na estrela mais próxima, né, com supermotores. E aí, o que a gente faz com um sujeito que vai ir e um século, né, claro, viajando numa fração considerável da velocidade da luz, tem a questão de que o sujeito, o tempo vai passar diferente para ele e tudo mais, mas a gente vai chegar em escalas de tempo que não sobrevive à vida humana. A gente vai precisar mandar uma super tripulação para eles se reproduzirem no meio do caminho e os filhos continuarem a viagem. Então, eu teria que fazer a conta certinha aí para ver um século de viagem até a próxima Centauri, qual deveria ser a velocidade, para ver quantos anos realmente o astronauta iria envelhecer. Deixa eu só recapitular aqui, porque talvez nem todo mundo esteja seguindo aqui a conversa, né? Na teoria da relatividade, a gente diz assim, o tempo vai passar diferente para quando as pessoas viajam próximas da velocidade da luz. Então, quando eu começo a viajar em velocidades que são 1/100º, 1/10 da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para mim, que estou viajando. Então, se aqui na Terra a gente mediu que a pessoa levou 100 anos para chegar na próxima Centauri, na verdade ela vai ter levado, não sei, tem que fazer as contas para ver, vai ter levado 10, vai ter levado 50, alguma coisa assim. Então, claro, se eu fosse sair daqui com 45 anos e passasse só 10 anos para mim, eu ia chegar lá com 55. Vocês iam ter morrido tudo, porque ia ter passado 100 anos para vocês, mas, né, eu ia ter passado só 10, 20 anos, sei lá, eu tenho que fazer as contas para saber. Mas mesmo assim, se a escala não for essa, se a escala for de, né, viajar 100 anos e eu envelhecer 50, aí já ferrou. Se eu viver até 95, vai ser muito. Então, e mesmo assim, né, vai chegar um astronauta com 95 anos para explorar o planeta, alguma coisa. Então tem várias coisas por aí. Deixa eu parar de viajar aqui e seguir umas perguntas. Na série Cosmos diz que um cientista espanhol desenvolveu uma técnica que faz a viagem em 1 ano para o próximo sistema solar. Não tripulada, tá? Ele não é tripulada. O que tem de... Não sei se é esse daqui, não sei se é esse, mas tem já ideias de como fazer o lançamento de satélites até a próxima Centauri. Eles teriam velas, né? Não é a vela como a gente pensa do barco, mas que seriam impulsionados por lasers aqui na Terra. Né? Um foguete leva eles para o espaço. Quando eles estão no espaço, um laser iria impulsionar. Na verdade, seriam várias dessas mini naves, e daí, né, mandar elas para lá. Só que daí existem vários problemas dessa história toda, né? Problemas técnicos a serem resolvidos. Eu tinha ouvido falar sobre ventos solares. Não sei se... Isso, a radiação ela exerce uma pressão nos objetos. Tá? Então, tem um aparelhinho bem legal que a gente consegue ver ele dentro de tipo um catavento dentro de um vidro fechado, lacrado.
que daí a gente consegue ver ele começar a girar pelo efeito da luz do Sol. Então, a luz ela exerce pressão nos objetos. Então, a ideia seria ter um negócio desses nos satélites para ser empurrado através de um laser. Vento solar com relação com a aurora boreal. Sim, as partículas são emitidas da superfície do Sol e vêm até aqui. Elas vão seguir o caminho do campo magnético da Terra, né, e vão ser direcionadas para os polos. A gente vai ter a aurora boreal e a aurora austral, né, no Polo Norte e no Polo Sul. Que são essas partículas daí chegando na Terra, interagindo com a atmosfera. Mais perguntas? Nada? Então acho que o nosso próximo encontro é na sexta-feira. Mando para vocês o link em breve. Uma boa noite a todos. Deixa eu encerrar a gravação.